A ausência da ética deixa um vácuo onde se propaga a onda da corrupção. E não há democracia onde se impera a corrupção, a injustiça, a mentira e a hipocrisia. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca falar de esportes em tempo de censura. O barão de Montesquieu, responsável por criar a moderna separação de poderes, um dia disse: "A corrupção dos governantes quase sempre começa com a corrupção dos seus princípios." O Brasil já foi vendido como uma terra da malandragem, e de fato, nossa natureza é corruptível. Mas segundo a teoria dos estratos, a culpa é dos nossos governantes. A imoralidade não sobe camadas, apenas desce. Essa teoria pode ser explicada em nossas casas. Não é o filho que dá mau exemplo para o pai. É sempre o pai que dá mau exemplo a seu filho. Portanto, a culpa direta não é do povo, mas sim de seus governantes. A dificuldade de se inverter essa pirâmide moral é enorme, pois para isso temos que abandonar nossa própria corrupção para eleger bons políticos. Mas normalmente não é isso que acontece. Por isso, governos socialistas são tão perniciosos e perigosos. Quando você defende um Estado forte e gordo, você também está defendendo a corrupção. O socialismo, por natureza, alimenta o que é de pior nos homens. E tudo isso graças a um sistema que não trabalha pela transparência e pela punibilidade, seja dos crimes ou dos erros. No meu Twitter, eu descrevi como funciona a guerra contra a imoralidade. A guerra contra a imoralidade é a mais injusta das guerras, porque não se espera a paridade de armas, mas tudo fica ainda mais difícil quando um dos lados assume o cume, o panteão do autoritarismo. A única forma de reverter isso é pela união e força de vontade de um povo. A natureza corruptível dos homens ocorre em todas as interações humanas, seja na política, no trabalho ou até na igreja. Nascida em Havana, Cuba, Rose Ruiz deixou seu país em 1961 com apenas 8 anos de idade. Na Flórida, Rose cresceu e praticou vários esquemas criminosos, mas aquele que ganhou mais repercussão foi a grande corrida em Boston. A Maratona de Boston é uma das maratonas mais famosas do mundo, mas no ano de 1980 ganharia as primeiras páginas dos jornais mundiais. A cubana foi destaque ao completar a Maratona de Boston na primeira posição. Chegou a ser noticiado seu feito: a primeira mulher a cruzar a linha em 2 horas e 31 minutos. O terceiro tempo mais rápido já registrado por uma mulher em uma maratona. Ela recebeu a medalha, a coroa de louros e deu até entrevista. Mas a maratonista levantou suspeitas. Afinal, seu histórico era de uma trambiqueira. Muitos observadores questionaram sua vitória, pois não a viram nos pontos de controle ao longo do percurso de 26 milhas. Os organizadores buscaram todas as fotos tiradas durante a maratona e perceberam pela análise de mais de 10.000 fotografias que Rose burlou a corrida de alguma forma. Ela perdeu o mérito, mas a história não acabou com isso. Na verdade, a apuração tornou essa história mais interessante. Um ano antes, em 1979, Rose correu na Maratona de Nova York, outra grande maratona. Uma fotógrafa, Susan Morrow, afirmou ao New York Times que encontrou com Rose no metrô durante a maratona. Ela afirmou que Rose estava mancando e que a própria tinha afirmado que desistiu na marca das 10 milhas. A cubana cruzou as linhas finais pegando um metrô. Por isso, nos jornais, Rose Ruiz tornou-se sinônimo de trapaça. Depois de Boston, ela não foi vista nas competições, mas continuou correndo, só que da polícia. Em 1982, ela roubou dinheiro e cheques da empresa onde trabalhava. Também praticou falsificação e outros esquemas. Em 1983, foi apanhada vendendo cocaína em Miami a policiais à paisana. Ruiz morreu de câncer aos 66 anos, em 8 de julho de 1919, mas não foi noticiado, pois seu nome havia sido alterado.
até na morte havia seu legado de trambicagem. Se não fosse as fotografias, talvez essa história teria um outro final. Os sistemas de verificação e auditoria nas corridas mudaram. E apesar de ser eletrônico, há o registro individual de cada atleta, que pode ser impresso a qualquer momento. Um chip é colocado na sola do calçado. Nele há um código de registro. Quando o corredor passa pelos tapetes de cronometragem espalhados no trajeto, no início ao fim, há um registro individual. Esse registro é em tempo real e pode ser impresso caso desejado, podendo auditar a corrida de cada atleta. Alguns sistemas também permitem criar curvas estatísticas, impossibilitando qualquer fraude. Mesmo assim, as regras ainda estabelecem parâmetros para que a avaliação não seja puramente digital. Portanto, com as novas regras, é impossível que outra Rose Ruiz possa ganhar. Com tantos bons exemplos de auditoria, é difícil entender como instituições ainda apostam em sistemas ultrapassados. A corrupção não é uma invenção brasileira, mas a impunidade é tão persistente que talvez em um futuro vire cultura, caso o povo não se mobilize. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, você financia o trabalho do Verdade Política. Então curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.